Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Jogador pode deixar o Inter e negociação está próxima de ser concretizada. Titular ainda do time do técnico Roger Machado. Falamos também sobre outra saída já anunciada e mais detalhes sobre a partida que o Inter vai ter contra o Fortaleza. Mudanças na escalação do técnico Roger para este duelo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. E você confere todos os detalhes depois do like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrever também no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Muito boa tarde, noite, galera. Estou de volta aqui no YouTube para a gente falar do Internacional e com novidade urgente de última hora, porque o jornalista André Hernan da ESPN trouxe uma informação muito importante no fim da tarde desta sexta-feira. O atacante Wesley negocia com o Al Rayyan, time do Catar, e está próximo de deixar o Internacional. Essa é a informação trazida pelo colega André Hernan. Alguns pontos, pessoal, para a gente entender e tentar chegar a uma resposta do que de fato está acontecendo. O Inter gostaria de vender o Wesley, isso não é uma novidade para ninguém, já desde lá atrás com sondagens do América do México e do Portland, time da MLS. Porém, o Inter disputava competições importantes, Libertadores, Copa do Brasil, e o Wesley vinha sendo um titular importante, ainda que esteja muito abaixo daquele Wesley da última temporada. Pois bem, agora o Inter tem apenas o Campeonato Brasileiro, a situação financeira ela é complicada e o Inter está negociando este jogador com o futebol do Catar. Vale lembrar que não temos ainda acesso aos valores da negociação, pode ser que nas próximas horas surjam alguns vazamentos com os valores da proposta, ela não foi divulgada ainda pelo colega, mas o técnico do Al Rayyan é o Arthur Jorge, técnico português que foi campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo e acabou deixando o clube carioca ao final da última temporada. Tem também um outro ponto que pode ser bom para o Grêmio, porque o Al Rayyan é o time do Roger Guedes, que estava dificultando bastante a saída do jogador para o tricolor gaúcho. Com a chegada do Wesley, pode ser que haja aí uma facilitação desse negócio e o Roger Guedes possa sim ser reforço do tricolor. Mas isso não nos importa, vamos focar no que realmente é importante. O Wesley com as malas prontas para deixar o estádio Beira-Rio. Ainda sem acesso aos valores, eu acho que é uma boa venda. O Inter, lembrando, tem apenas 50% dos direitos econômicos, a outra metade pertence ao Palmeiras, então isso é importante também. Metade do valor somente é do Internacional, a não ser que o Inter negocie uma fatia maior com o Palmeiras, algo que eu considero bastante improvável. Então vamos colocar aqui, vou colocar um valor fictício, que não corresponde exatamente à realidade, mas só para a gente entender. 10 milhões de dólares que o Al Rayyan poderia, por exemplo, estar pagando. O Inter ficaria com metade, 5 milhões de dólares, eu já acho que é um valor, seria, na minha opinião, um valor suficiente pelo Wesley, pelas atuações que ele vem tendo, principalmente nessa temporada, bem abaixo daquele 2024 mágico que ele teve com a camisa colorada. Quero a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, acha que o Wesley vale quanto o Inter deveria vender, se é um jogador imprescindível, eu sinceramente acho que não mais, já foi em algum momento, mas hoje o Inter não depende mais desse jogador. Falando também, pessoal, sobre outra saída, e esta que foi confirmada na sexta-feira, do atacante Luca. Eu já havia trazido no último final de semana informação em primeira mão aqui no canal da negociação de saída do Luca para o Ceará. E de fato ela foi comunicada e anunciada nesta sexta-feira. O contrato dele por lá vai até 2027, ou seja, também confirmada a informação que trazíamos aqui, que ele seria jogador em definitivo do clube cearense. O Luca tinha contrato com o Inter até o final desse ano. Então o Inter libera o jogador, ele fica em definitivo no Ceará e não tem mais vínculo aqui com o Internacional, mais uma opção de ataque aí que se desfaz o Inter
ao longo desta temporada. Com a ascensão do Ricardo Matias, o Lucca acabou perdendo realmente muito espaço e agora liberado, volta para o seu clube do coração, o clube que o formou, que é o Ceará. O Inter comprou o jogador do próprio Ceará lá em 2021, pagou ali R$1.200.000, comprou o jogador, utilizou na base, no sub-20, depois no profissional, mas acabou não dando, né, o segundo passo. O Lucca nunca foi um jogador que talvez fosse cotado para o time titular em um ou outro momento, mas nunca foi aquele jogador que se esperava no profissional do clube. Aliás, pessoal, falando em categoria de base, eu não posso deixar de mencionar o chocolate que a base do Inter hoje tomou, 5-0 para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho Sub-15. O Inter havia ganhado o primeiro jogo nas suas dependências, no seu gramado, por 2-1, foi para o jogo da volta em Eldorado, levou 5 na paleta, 5-0. Jogadores do Inter, claro, não tem culpa e não é do meu perfil também fazer nenhuma crise em relação à categoria de base, principalmente no Sub-15. Eu acho que a gente não tem que cobrar resultado, não tem que cobrar título nem revelação de jovens de apenas 14 anos de idade. Mas, como repercute, eu trago aqui no canal a goleada que o Inter sofreu pelo Gauchão Sub-15. E eu fecho esse conteúdo, pessoal, falando sobre o que realmente importa, que é o profissional. O Inter que nesse final de semana recebe o Fortaleza, todos sabem. Alan Patrick, que não havia treinado nos últimos dias, voltou a treinar com bola nesta sexta-feira. O meia estava com uma virose, não participou dos últimos treinos, voltou hoje e vai ser confirmado aí no time titular para a partida do final de semana. Outras possibilidades de mudanças: Thiago Maia e Carboneiro. Os dois jogadores podem começar a partida contra o Fortaleza, eles que estavam aí num processo de recuperação. O Carboneiro até vinha sendo relacionado, mas começando no banco, e o Thiago Maia ficou de fora da última partida por conta de dores na coxa, e por isso está de volta agora o Thiago Maia na vaga do Richard, tão contestado, volta para o banco de reservas. Desta forma, pessoal, o time do Inter tem Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley ou Vitinho, dependendo aí da negociação. Inclusive, o Tabata sentiu algumas dores também, deve começar no banco ou até ficar fora da lista de relacionados. Carboneiro começando pelo lado esquerdo e na frente o Matias, esse é o time do Inter para enfrentar o Ceará, também muito pressionado nessa temporada. Acaba de afastar 5 jogadores do elenco, entre eles Daverson, atacante, que também está nessa lista aí de jogadores que não estão passando por um bom momento, não só fora de campo, mas também dentro dele. O Renato Paiva, técnico português, acabou tomando esta decisão. Tá certo, galera? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto amanhã para a gente atualizar o Inter aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima!